transtorno bipolar e transtornos relacionados, estudando o DSM-5-TR, aula 5, o clássico, transtorno bipolar tipo 1. Em nossas primeiras 4 aulas, estudamos as peças separadas de um quebra-cabeça muito complexo. Nós fomos ao topo do mundo com a euforia e a aceleração destrutiva do episódio maníaco. Nós caminhamos pela linha tênue e sedutora da hipomania. E em nossa última aula, aula 4, descemos ao abismo paralisante do episódio depressivo maior. E nessa aula, a nossa aula 5, é o momento de juntarmos essas peças. Nessa aula, vamos falar do diagnóstico que deu origem a todo o estudo dos transtornos do humor na psiquiatria moderna. A condição que Emil Kraepelin chamava de insânia maníaco-depressiva. Vamos abrir o nosso DSM-5-TR e formalizar com precisão técnica e empatia clínica o transtorno bipolar tipo 1, o clássico. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Respire fundo, pois a nossa viagem pela linha do tempo desse transtorno vai exigir toda a nossa compreensão e ausência de julgamentos. Eu sou Jefferson Grem, estudante de Psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então, ajeite seus fones, conecte-se com a minha voz e vamos juntos buscar esse conhecimento. O caso clínico, a linha do tempo de João. Para compreendermos como o DSM-5-TR estrutura esse diagnóstico, precisamos olhar para a vida de um paciente, não como um retrato estático, mas como um filme contínuo. Então, criamos o exemplo de um paciente, o João. Aos 22 anos, João era um estudante universitário brilhante, sem nenhum histórico psiquiátrico prévio. Mas, durante o seu último semestre, algo se rompeu. Em questão de dias, João parou de dormir. Sua mente foi tomada por uma aceleração incontrolável, acompanhada de delírios grandiosos de que ele havia sido escolhido por forças superiores para decifrar os segredos do universo. João teve o que chamamos de um episódio maníaco franco, grave, com sintomas psicóticos. A situação saiu do controle. Ele se tornou agressivo ao ser contrariado e precisou de uma internação psiquiátrica involuntária. Ele passou um mês no hospital, foi medicado, estabilizado e, eventualmente, retomou a sua vida. Os anos se passaram, João terminou a faculdade, conseguiu um emprego e o episódio dos 22 anos pareceu ter ficado para trás como uma tempestade isolada. Até que aos 25 anos, sem nenhum gatilho aparente, as cores do mundo de João desapareceram. Ele foi engolido por um episódio depressivo maior tão profundo que o impediu de sair da cama por 2 meses. Ele perdeu o emprego e flertou perigosamente com a ideia de tirar a própria vida. Novamente, com um tratamento intenso, ele sobreviveu e se reergueu. 3 anos depois, aos 28 anos, o ciclo recomeçou. João abandonou as medicações, começou a sentir aquela eletricidade peculiar, o sono sumiu e em uma semana ele estava em meio a um novo episódio de mania aguda, esvaziando suas contas bancárias e destruindo seus relacionamentos. A grande pergunta para nós, clínicos e futuros clínicos, é: qual é o diagnóstico exato do João? E mais importante, quando esse diagnóstico foi estabelecido? A resposta está no texto rigoroso do DSM-5-TR. O transtorno bipolar tipo 1 possui um critério único, absoluto e soberano, que é a ocorrência de pelo menos um episódio maníaco ao longo da vida. Isso significa que, aos 22 anos, no instante em que João preencheu os critérios para aquela semana de mania intensa,
o seu diagnóstico foi selado para sempre como transtorno bipolar tipo 1. O raciocínio clínico por trás disso é: no DSM-5-TR, a mania tem precedência hierárquica sobre todas as outras manifestações de humor. Não importa se o paciente tem apenas um episódio de mania e passa o resto da vida tendo dezenas de episódios depressivos. Não importa se ele passa anos estável, o diagnóstico permanece o mesmo. E aqui entra uma das maiores surpresas para quem está começando a estudar psicopatologia. Não é obrigatório ter tido um episódio depressivo maior para receber o diagnóstico de bipolar tipo 1. O manual é explícito nisso. Se o indivíduo tiver um episódio maníaco na vida e nunca tiver um episódio depressivo, ele ainda é diagnosticado como transtorno bipolar tipo 1. Mas por que a psiquiatria e a psicologia adotam essa regra? Por que uma mania muda tudo? Porque o cérebro, que tem a capacidade biológica e neuroquímica de romper a realidade e atingir a órbita de um episódio maníaco, possui uma neuroarquitetura específica. A mania é um evento de extrema gravidade neurobiológica. Uma vez que o sistema nervoso central demonstra ser capaz de atingir esse nível de exaltação, desorganização e perda de freios inibitórios, a matriz do adoecimento está comprovada. O cérebro revelou seu potencial. Na prática clínica real, é raríssimo encontrar o que antigamente chamavam de mania unipolar, pessoas que só têm mania e nunca depressão. A literatura nos mostra que, embora a depressão não seja exigida para assinar o diagnóstico, ela ocorre na esmagadora maioria dos pacientes, mas a presença do histórico de mania é o que direciona completamente o tratamento. Se o cérebro já esteve em mania uma vez, o uso de antidepressivos isolados no futuro torna-se um campo minado e frequentemente contraindicado. A bússola clínica é sempre guiada pelo pico mais alto que o paciente já alcançou. Prevalência, desenvolvimento e curso clínico. Precisamos basear o nosso olhar não apenas em teorias, mas na epidemiologia atualizada que o texto revisado do DSM-5 nos fornece. O que a ciência sabe sobre o desenvolvimento e o curso dessa condição? A prevalência. O transtorno bipolar tipo 1 não escolhe gênero. Diferente do transtorno depressivo maior, que afeta significativamente mais mulheres do que homens, o bipolar tipo 1 tem uma prevalência quase idêntica entre os sexos. A prevalência estimada em 12 meses nos Estados Unidos é de cerca de 0,6%. Pode parecer um número pequeno, mas estamos falando de milhões de vidas marcadas por oscilações extremas. O desenvolvimento, a idade de início. A idade média de início do primeiro episódio, seja ele maníaco, hipomaníaco ou depressivo, é de aproximadamente 18 anos de idade. O transtorno bipolar é uma doença da juventude que eclode no momento em que a vida está apenas começando a ganhar forma, no fim do ensino médio, no início da faculdade, no momento em que o indivíduo está construindo a sua independência. O início em idades avançadas, após os 40 ou 50, é altamente incomum e exige que nós, clínicos, investiguemos causas orgânicas, como lesões neurológicas, tumores ou uso de substâncias, antes de fecharmos um diagnóstico primário de psiquiatria. O curso clínico e a cronicidade. O DSM-5-TR é bastante claro sobre o prognóstico. O transtorno bipolar tipo 1 é uma condição recorrente. Mais de 90% dos indivíduos que têm um único episódio maníaco terão outros episódios de humor no futuro. O curso é implacável se não for tratado. E mesmo com tratamento, as oscilações podem ocorrer. E aqui reside um dos maiores aprendizados que nós levaremos para a clínica: o período interepisódico.
Antigamente, acreditava-se que entre um episódio maníaco e um depressivo, o paciente retornava a um funcionamento 100% normal, sem nenhum sintoma. O texto revisado do DSM-5 e as pesquisas atuais derrubaram esse mito. Aproximadamente 30% a 60% dos indivíduos com transtorno bipolar tipo 1 continuam apresentando sintomas residuais significativos, principalmente depressivos e cognitivos, ou sofrem de comprometimento no funcionamento social e ocupacional mesmo nos períodos chamados de eutimia, que é o período do humor normal. O processamento de informações pode ficar mais lento, a memória de trabalho sofre e o desgaste de lidar com os destroços deixados pelas fases agudas é exaustivo. A sombra do diagnóstico, o risco de suicídio. Como profissionais de saúde mental, não podemos fugir das verdades difíceis. Precisamos olhar a realidade clínica de frente. O transtorno bipolar tipo 1 carrega uma das maiores taxas de mortalidade da psiquiatria. Segundo o DSM-5-TR, o risco de suicídio ao longo da vida em indivíduos com transtorno bipolar é estimado em pelo menos 15 vezes maior do que na população geral. Na verdade, a literatura médica frequentemente aponta que até 25% dos pacientes tentarão o suicídio em algum momento de suas vidas. Mas quando esse risco é maior? Podemos pensar que o perigo só existe no abismo do episódio depressivo maior. É verdade que a dor insuportável da depressão é um motor letal, mas os dados nos mostram que o perigo atinge seu ápice nos chamados estados mistos, quando os sintomas de mania e depressão se sobrepõem ou logo após a alta hospitalar de um episódio maníaco grave. Pensem na mente do João. Quando ele estava em mania, ele se sentia um deus. Ele gastou tudo, traiu, gritou, rompeu laços. Quando o medicamento faz efeito, o véu da psicose cai. A mania se dissipa. João acorda para a realidade e olha em volta. Suas finanças estão arruinadas, sua família está apavorada, seu emprego se foi. A vergonha crônica e o colapso abrupto da grandiosidade para a realidade depressiva geram um ambiente interno de dor insustentável. O paciente que sai de uma mania precisa de uma rede de contenção terapêutica imensa, pois a queda para a depressão é, frequentemente, acompanhada de ideação suicida imediata. Nós temos que estar lá para segurá-lo nessa queda. O campo de batalha do tratamento, adesão e a negação da doença. Se o tratamento existe e é eficaz, com estabilizadores de humor como carbonato de lítio e ácido valproico e antipsicóticos atípicos, por que o transtorno bipolar tipo 1 é tão devastador? Por que é tão difícil manter um paciente estável? Aqui entramos em um dos maiores desafios clínicos que nós enfrentaremos como psicoterapeutas de pacientes bipolares: a quebra da adesão medicamentosa e a recusa do diagnóstico. O paciente bipolar abandona o tratamento por vários motivos, e o nosso papel não é julgá-lo como resistente, mas entender a fenomenologia dessa recusa. Primeiro motivo, a anosognosia, a ausência de insight. Durante a mania severa, frequentemente ocorre um fenômeno neuropsiquiátrico chamado anosognosia. Não é que o paciente está sendo teimoso. O cérebro dele literalmente não consegue reconhecer que está doente. Para ele, todos os médicos, psicólogos e familiares estão loucos, sentindo inveja de sua nova iluminação. Tentar convencer alguém em mania aguda de que ele está doente com base na lógica é inútil, pois a lógica foi sequestrada. Segundo motivo, o luto pela mania. Muitos pacientes, quando estabilizados pelo lítio ou outras medicações, relatam sentirem falta da mania ou da hipomania inicial.
Sentem falta da energia ilimitada, da confiança implacável, da rapidez de pensamento. A medicação corta os picos de euforia e, para alguém acostumado a voar, andar no chão firme parece monótono, sem cor, sem graça. O paciente para de tomar o remédio deliberadamente para sentir-se vivo de novo, mesmo sabendo que isso acabará em destruição. É como o canto da sereia. A psicoeducação precisa atuar nesse luto, ensinar o paciente a encontrar propósito e intensidade na vida real, sem depender do delírio biológico. Terceiro motivo, os efeitos colaterais insuportáveis. Não podemos ser ingênuos. As medicações estabilizadoras de humor salvam vidas, mas cobram um preço alto. Ganho de peso severo, tremores nas mãos, embotamento afetivo, a sensação de não sentir nem muita alegria, nem muita tristeza, letargia, problemas de tireoide e renais a longo prazo. O paciente cansa de se sentir dopado, cansa do estigma. Ele se olha no espelho e diz: "Eu estou bem há 2 anos, não preciso mais disso, estou curado." Ele suspende a medicação. Dias, semanas ou meses depois, a tempestade volta com força dobrada. Nossa missão na psicoterapia não é curar o transtorno bipolar tipo 1. Ele não tem cura. Nossa missão é ancorar a aliança terapêutica. É fazer o paciente entender que a doença é um passageiro incômodo no carro dele e que a medicação é o cinto de segurança. Nós ajudamos a monitorar o sono obsessivamente, porque a falta de sono é o gatilho universal para uma nova virada maníaca. Treinamos a família a identificar os pródromos, os primeiros sinais. Quando João começa a falar mais alto, a fazer muitos planos, a comprar coisas desnecessárias, a rede de apoio entra em ação antes que o episódio ganhe tração. O transtorno bipolar tipo 1, caros amigos, caras amigas, é a tempestade da mente humana. É a montanha-russa cujos trilhos vão até o topo do céu e despencam até o centro da terra. A regra é clara: uma mania basta. Um episódio muda a vida e o diagnóstico para sempre. Entender o tipo 1 é entender a urgência de preservar o cérebro, de proteger a vida frente ao risco altíssimo de suicídio e de abraçar o paciente em sua totalidade, respeitando suas dores e sua relutância com o tratamento. Desbravamos nessa aula o que acontece quando o volume do cérebro é girado até o limite máximo e os alto-falantes estouram. A mania aguda não passa despercebida. Ela exige internação. A família vê, a sociedade vê, a polícia também às vezes vê. Mas e quando a doença não grita? E quando ela atua nas sombras? E quando a pessoa passa anos vivendo na escuridão profunda da depressão e os seus momentos de elevação não são delírios de grandeza que param o trânsito, mas sim fases sutis de hiperprodutividade, de charme, de extroversão que duram apenas alguns dias? Muitas vezes, a psiquiatria não percebe, a psicologia não percebe, e o diagnóstico se perde por décadas, enquanto o paciente é tratado erradamente para depressão comum. Essa é a forma mais ardilosa e, frequentemente, a mais letal do espectro. É a maré que puxa o paciente para o fundo do mar, sem fazer barulho. Em nossa próxima aula, vamos navegar pelas águas profundas do transtorno bipolar tipo 2. Preparem suas anotações e a sensibilidade. Nós vamos entrar na próxima aula, aula 6, a maré oculta e letal, transtorno bipolar tipo 2. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui abaixo o seu comentário sobre essa aula. O que você achou? Está gostando dessa série sobre o transtorno bipolar? Vamos interagir. Se inscreva no canal Estudante de Psicologia, o melhor canal para você estudar de uma maneira leve, em qualquer lugar, a qualquer momento.
seja na academia, no transporte, dirigindo ou em casa com seu caderno. Curta esse vídeo e, é claro, um conhecimento desse que transforma a minha e a sua vida não pode ficar só entre nós. Vamos compartilhar. Envie para os seus amigos, coloque aí no grupo da faculdade, envie para outros estudantes de psicologia. Beba uma água aí, estique a coluna e vamos direto para a aula 6, a maré oculta e letal, transtorno bipolar tipo 2.